Vamos começar? O Banco Master faliu. Na verdade, o nome técnico é uma liquidação extrajudicial, mas no final das contas o banco vai deixar de existir. E isso deixou muitos investidores preocupados. Será que eu vou perder o meu dinheiro? Será que tem alguma forma de eu me proteger desse risco? Esse vídeo aqui é muito importante para quem já investe o seu dinheiro, ou se você que me acompanha aqui por causa majoritariamente do assunto de concurso, já quer aprender mais sobre o tema para quando você tiver um patrimônio maior, para você gerir melhor o seu patrimônio, esse vídeo também é para você. Um assunto um pouco diferente, algo que eu gosto muito sobre investimento, sobre o funcionamento da economia. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Chegou aqui agora, não sabe como é que as coisas funcionam? Calma, segura sua mão, não precisa deixar o seu like, não precisa compartilhar esse vídeo, não precisa se inscrever no canal ainda. Vê o vídeo até o final, vê se eu vou conseguir te explicar essa situação que é um pouco complicada mesmo, exige um conhecimento técnico mais aprofundado, vê se eu vou ser útil para você de alguma maneira. Se é no caso, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que vai se beneficiar daquilo que a gente vai tratar aqui. Bom, até semana passada eu fiz um vídeo aqui sobre como você não deveria usar a inteligência artificial para substituir o seu processo cognitivo. E esse vídeo aqui é uma forma de eu mostrar para vocês como eu aplico sim aquilo que eu recomendo a vocês. Naquele vídeo eu disse que sempre que eu quero aprender um assunto novo, eu penso nas implicações práticas, aí vou atrás do conteúdo técnico e depois sempre me esforçando para conseguir simplificar os conceitos e conseguir explicá-los para mim mesmo e para outras pessoas. Então, como eu sempre gosto muito de estudar investimentos, é um tema que desperta muito meu interesse, a utilidade prática é eu gerir melhor meu patrimônio, conseguir ganhar mais dinheiro, eu estou naquela fase que eu quero testar. Será que eu consigo fazer um vídeo bem explicativo para o pessoal? Será que eles vão entender mesmo tudo que está acontecendo por trás dessa liquidação extrajudicial do Banco Master? Vão entender sobre como isso se aplica ao dia a dia deles, que em breve vão ser concursados, terão uma renda assim estável e aí precisam aprender sobre gerir o patrimônio? Vamos testar aqui hoje, sou eu me colocando à prova. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que investir é multiplicar o patrimônio, é multiplicar o dinheiro. Se eu pegar 100 mil hoje e guardar embaixo do colchão, claro que ninguém faz isso, né? Mas eu estou querendo até fugir de uma conta do banco para marcar bem essa diferença. Eu esperar daqui 100, 200, 100, daqui 20, 30 anos, esses 100 mil continuarão sendo 100 mil. E se a gente entender o efeito da inflação, a gente sabe que esses 100 mil, o que compra, né? O que 100 mil reais compram hoje, não vai comprar nem um terço disso daqui 20 anos. Mas esse vídeo não é sobre inflação. Mas se eu deixar lá, deixei embaixo do colchão por 20 anos, daqui 20 anos eles serão 100 mil. Agora, se eu pegar esses 100 mil e investir numa boa empresa, eu então aplicar em renda fixa, tem uma taxa de retorno ali que muito provavelmente, se essa empresa for boa, se essa empresa for sólida, ou numa renda fixa, daqui a um tempo eu vou ter muito mais do que esse dinheiro. Talvez assim, dependendo da taxa de retorno que eu tenho, eu consigo dobrar esse dinheiro em 5, talvez em 10 anos. Por quê? Quando você pega ali, por exemplo, 100 mil que uma Petrobras da vida, que um Banco do Brasil da vida aplica no seu negócio, desenvolvendo uma tecnologia nova, desenvolvendo um novo processo, aquilo ali tem o potencial de gerar um valor muito superior a 100 mil. Então, mesmo que você, às vezes, você pega 100 mil e monta uma padaria, você tem um potencial de retornar esse valor muito maior do que 100 mil para o seu patrimônio. Você gerou algo importante para a sociedade, as pessoas vão na sua padaria comprar pão, comprar um cafezinho, fazer uma reunião de trabalho, quem sabe, e isso acaba tendo esse potencial de multiplicar o seu patrimônio. É claro que existem riscos, você pode perder esse dinheiro se você fizer decisões ruins na hora de investir o seu patrimônio, mas, e aí a gente vai tratar disso hoje, né, porque essa falência, essa liquidação extrajudicial do Banco Master envolve esse risco de perda, mas vocês têm que entender, a primeira coisa é isso, investir é multiplicar o patrimônio, é diferente de juntar dinheiro. E quando eu penso nas classes de investimento, a primeira coisa que eu faço é dividi-las em dois grandes grupos. Eu posso investir o meu dinheiro comprando uma parte ou abrindo, ou comprando uma parte de um negócio, então eu vou ter uma parte de um negócio específico, ou eu posso emprestar o meu dinheiro para alguém, eu sou o credor de uma dívida. Nesse caso aqui, quando eu me insiro, coloco esse dinheiro, começa para adquirir parte de um negócio, basicamente aqui a gente vai pensar no mercado de ações. Quando você vai lá e compra ações da Petrobras, do Banco do Brasil, não é uma recomendação, estou citando só como exemplos, você passa a ter uma parte desse negócio. Tem diversas possibilidades aqui, não estou dizendo que você comprou uma ação da Petrobras, comprou uma ação do Banco do Brasil, você vai sentar, você tem direito de chegar lá, agora eu sou o dono, senta, toma decisões, agir como presidente da empresa. Não é isso. Então você tem direitos naquele negócio. Então você pode
muitas vezes ter até direito a voto nas assembleias, mas assim como tem muitas pessoas que vão ter, podem ter direito a participar dos lucros daquela empresa, que muitas vezes são distribuídos sob a forma de dividendos, mas você tem uma participação naquele negócio. De maneira que se o negócio vai bem e ele aumenta o seu valor, você vai ter um ganho patrimonial, mas se ele vai mal e ele diminui o seu valor, você tem uma diminuição patrimonial. Basta ver as pessoas que investiram em Oi, uma empresa que estava mal das pernas, faliu e as pessoas perderam o dinheiro que elas investiram ali. Pode acontecer, por isso que é importante você saber o que você está fazendo, entender a empresa que você está colocando seu dinheiro. Do outro lado, a gente pensa em dívida, é o caso de você emprestar o seu dinheiro. Quando as pessoas falam assim, eu investi no tesouro, eu comprei tesouro direto, quem que ela está emprestando esse dinheiro? Se é o governo brasileiro assumindo uma dívida. Eu tenho tesouro direto, eu invisto no tesouro direto. Então sou eu investindo, ou melhor, emprestando meu dinheiro para o governo brasileiro, que precisa de dinheiro para manter a máquina pública, para realizar suas finalidades e para tudo o que precisa fazer no mundo fático mesmo, né? É muito fácil a gente falar, o poder público tem que construir hospitais, tem que garantir educação. De onde que vai vir esse dinheiro? Tem cobrança de impostos, mas também tem dessa dívida que os governos assumem. Isso não é exclusividade do Brasil. Você pode, por exemplo, nos Estados Unidos, investir nas bonds, que são os títulos do Tesouro americano. Então você está emprestando dinheiro para o governo americano. Só que não é só o governo, os governos dos países, de uma maneira geral, que podem pegar essas dívidas. As empresas também podem. E aqui a gente tem uma série de instrumentos, por exemplo, letra de crédito imobiliário, que é a LCI, que é uma forma de incentivar ações no setor imobiliário, letra de crédito agrário, que são voltadas para incentivar ações no âmbito do agro brasileiro, são formas de você emprestar dinheiro para essas empresas que atuam nesses ramos. Tem CRI, CRA, tem diversas coisas, letras financeiras, letras de crédito, tem um monte de coisa. Só que hoje eu quero falar de um ponto muito específico dentro dessa possibilidade que você tem de emprestar dinheiro. Vamos lá para deixar bem claro. Você pode ou comprar participações em empresas ou você pode ser o credor de dívidas. Dentro dessa dívida, o que está dentro desse guarda-chuva quando você é credor de dívida? Você pode emprestar para o governo, tesouro direto. Aí tem diversas formas de tesouro. Tesouro Selic, tesouro Educa Mais, tesouro pré-fixado, tem diversas formas. Você pode emprestar para empresas específicas, também tem diversas formas. E você pode emprestar, inclusive, para bancos. E aqui entram os certificados de depósito bancário, que a gente vai chamar a partir de agora de CDBs. A gente pensa muito no banco como credor de uma dívida. Eu quero fazer um financiamento imobiliário. Banco, o meu imóvel é de tanto, eu tenho a entrada de tanto, eu quero pagar em tantos meses. Você consegue aí financiar essa dívida para mim? Para eu ir te pagando, você paga o valor total para o dono do imóvel que eu quero comprar, eu vou te pagando todos os meses aqui. Então, quero trocar de carro, financiamento imobiliário, quero um crédito pessoal, quero um crédito para minha empresa. Isso é tudo banco te emprestando dinheiro. Só que quando você vai dar uma olhada nesses empréstimos, e aí a gente pode entrar aqui em todas as modalidades, o pessoal critica muito que os bancos ganham muito dinheiro, é justamente pela taxa de juros que eles cobram. Eles podem cobrar uma taxa de juros muito alta. Eu já falei aqui sobre um financiamento, sobre o crédito consignado, sobre diversas formas aqui no canal que existem, mas vamos imaginar, isso pode acontecer, tá? É lógico que eu estou tirando um exemplo aqui, mas é baseado mais ou menos na realidade, porque eu não peguei um empréstimo específico para falar um caso específico com vocês, mas imagina que um banco, ele empresta o dinheiro para você num crédito pessoal a 20% ao ano. Então você pegou 100 mil, a cada ano ali você tem que pagar o total de 20% de juros sobre esse valor que você pegou num crédito pessoal. Isso é um valor muito alto, certo? Só que de onde vem esse dinheiro que o banco está emprestando? Uma das formas dele captar dinheiro para ele depois emprestar para outras pessoas é por meio de CDB. Funciona assim, eu que tenho o costume de investir, dou uma olhada. Tem aqui, por exemplo, um CDB do Banco Master. O Banco Master vira para mim, vira para o mercado de uma maneira geral e fala assim, olha, quero captar dinheiro. Então eu estou oferecendo um CDB aqui que tem um total de captação de 20 bilhões de reais, 2 bilhões de reais. Quero captar 2 bilhões de reais com esse CDB aqui. Quem me emprestar dinheiro, quem comprar esse CDB, aí as pessoas vão comprando cotas específicas ali até chegar nesse limite de 2 bilhões de reais, eu vou remunerar o seu dinheiro com 15%, 18% ao ano. Números fictícios aqui. Então eu, João, posso olhar e falar assim, opa, Banco Master, vou emprestar para você sim. Você vai ficar com o meu dinheiro por quanto tempo? Vou ficar com o seu dinheiro por 3 anos, aí o que você me emprestar, eu vou te devolver lá no final com juros de 20% ao ano. João, eu prefiro calcular o juro de percentual por mês. Não tem problema, porque isso ele vai incidindo diariamente até, né? Todos os dias ali vai incidindo esse valor sobre o capital, mas eu prefiro pensar nos juros anualizados. O que o Banco Master vai fazer com essa captação? Aí ele falou, pessoal, mercado,
eu quero fazer uma captação de 2 bilhões, quem tiver interessado em me emprestar, eu vou pegar o dinheiro de vocês, vou remunerar daqui 3 anos com 15%, 18% ao ano, vamos colocar 18% ao ano. Aí vamos supor que eu vou, a Mariazinha quer também, compra esse CDB, um fundo de pensão compra esse CDB, aí o Banco Master chega nos 2 bilhões. Ele vai pegar esses 2 bilhões e vai emprestar para outras pessoas. Só que para as outras pessoas, ele vai emprestar a 26, a 22, a 20, e ele está ganhando dinheiro nessa diferença, que é o spread. Ele pegou esse dinheiro prometendo para as pessoas uma remuneração de 18% ao ano, está emprestando a 26, a 22, a 20, está ganhando essa diferença entre o valor que ele está remunerando e o valor que ele vai ser remunerado. Porque se ele está emprestando, ele tem que ser pago e ele vai ser remunerado. Nós, investidores, estamos emprestando para o banco via um CDB. É por isso que vale a pena o banco fazer essa captação no mercado de capitais. Só que aí, pensa comigo. Como é que a gente tem que entender essa operação? Existem riscos envolvidos, como, por exemplo, de quebra de um banco. Por exemplo, o Banco do Brasil vai quebrar? Se a gente pensar na possibilidade, não existe nenhuma lei no mundo que impeça. Fala, o Banco do Brasil está impedido de quebrar. Nem nenhuma condição natural que impeça o Banco do Brasil de deixar de existir. A gente está vendo aí, recentemente, o Correios passando por dificuldades. Mas é uma dificuldade bem maior de quebrar por ser um banco estatal, que existe há muito tempo, é o primeiro CNPJ do Brasil, tem tudo isso em volta. É muito difícil que o Banco do Brasil vá quebrar. Mas quando a gente pensa em instituições financeiras menores, pensa aí, ó, se você é um pouco mais velho, você vai lembrar. Banco Bamerindo já quebrou, BRK Financeira no início desse ano, do ano passado, quebrou. Tem diversos outros bancos que já passaram por isso, que são bancos pequenos. E por que acontece essa possibilidade de quebra e qual que é o risco aqui envolvido? Ao contrário do que vocês pensam, e aí já ficou, se você prestou bem atenção aqui nesse exemplo que eu dei de captação e depois de emprestar para outras pessoas, os bancos não emprestam, não operam com recursos próprios. E outra, tem uma regra do mercado financeiro que permite que os bancos emprestem mais dinheiro do que eles têm em caixa. A regra, isso é uma regra que existe para todo o mercado financeiro, é que os bancos emprestem até 10 vezes do valor que eles têm em caixa. Não se assustem, o mundo sempre funcionou assim. Talvez você tenha um choque de realidade falando, caramba, isso é feito para dar errado. Às vezes algumas pessoas falam assim, isso é esquema de pirâmide e tal. Mas é assim que funciona. Como é que funciona? Se eu empresto para o banco, se o banco tem em caixa R$10, eles podem emprestar até 10 vezes desse valor. Então, se ele tem em caixa R$10, ele pode emprestar R$100 esse valor. Nos nossos exemplos, se a gente começa a pensar em cifras bilionárias, eu não vou nem me arriscar a fazer o cálculo certo aqui para não fazer um cálculo errado. Mas, por exemplo, R$2 bilhões, se ele tem R$2 bilhões em caixa, 2 vezes 10, 20 bilhões de reais que ele pode emprestar. Isso é o que a gente chama da margem como os bancos operam. Só que assim, quer dizer que porque ele pode emprestar 10 vezes mais que ele tem em caixa, que ele deve emprestar até 10 vezes mais que ele tem em caixa? Aí, fazendo esse cálculo, a gente tem que pensar o seguinte, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo. Um banco que empresta exatamente 10 vezes mais do que ele tem em caixa é um banco muito mais arriscado do que aquele que empresta, por exemplo, 6, 4 vezes, então para cada R$1 que tem em caixa ele empresta 4. Isso que eu estou explicando para vocês é a lógica do índice de Basileia, que é uma fórmula da gente avaliar a saúde de um banco. Quanto mais perto ele está dos 10 ali, das 10 vezes, dos R$10 para cada um que ele tem em caixa que ele está emprestando, mais arriscado ele é. E o Banco Master estava fazendo exatamente isso. Ele estava muito próximo ali do limite. Então para cada R$1 que ele tinha em caixa, ele estava emprestando 10 ou mais. Então o que acontece aí? Vamos partir daquele pressuposto. Pensa aí na sua vida. Quantas empresas, não precisa pensar só em banco não, quantas empresas você já conhece que às vezes fizeram parte da sua infância e que hoje já faliram? Por exemplo, eu lembro de empresas aéreas que já faliram há muito tempo. Eu lembro de, por exemplo, lojas de varejo que já faliram. Lojas da minha cidade, às vezes que nem precisam estar na bolsa de valores que já faliram. É normal isso acontecer. Pode acontecer. E o ser humano tem um viés que é o seguinte. Às vezes, você nem tem nada a ver com o Banco Master. Ou vamos pensar numa companhia aérea aí que faliu. Lembra da época lá de trás da BRA, que era uma companhia que vendia passagens muito baratas e tal. Quando você vê um evento desse acontecendo com um banco, igual o Banco Master faliu. A gente vê uma empresa aérea falindo. A gente vê uma grande empresa de varejo que existiu por muitos anos aí falindo, como por exemplo a fraude nas lojas americanas. A loja americana não faliu, mas foi vítima do esquema de fraude.
Quando a gente vê esses exemplos, a gente automaticamente pensa assim, opa, se o Banco Master faliu, o que impede de outro banco falir? Se a BRA, que vendia passagens aéreas, faliu, o que impede de outra empresa aérea falir? Se a Americana sofreu um esquema de fraude, o que impede que outra empresa sofra um esquema de fraude? E isso pode gerar uma repercussão muito negativa para o mercado financeiro. Você fica pensando o seguinte, se o Banco Master faliu, o Banco Pan pode falir também. Algumas pessoas chegam a pensar, até o Banco do Brasil pode falir também. Ou o Banco Itaú, que é o maior da América Latina, se eu não me engano, pode falir também. Ou então, e isso acaba gerando um clima de desconfiança, que é o que o pessoal chama também, quando a gente fala especificamente do setor bancário, é a corrida aos caixas para sacar o dinheiro. Se você tem um pouquinho mais de idade, igual eu, assim, não precisa ser tanto não. Você vai lembrar da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que vários bancos faliram, tipo o Bear Stearns, o Goldman Sachs e tudo mais. Quando aconteceu isso, você vê um monte de gente em bancos que não estavam com risco de falência indo para as agências falando assim, opa, se até aquele ali faliu, o meu banco pode falir também, eu vou lá sacar o dinheiro. E onde mora o problema? Lembra? Os bancos podem emprestar até 10 vezes o que eles têm em caixa. De maneira que se amanhã todo mundo, e isso não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, decidir sacar todo o dinheiro que ele tem no banco, o banco não tem dinheiro em caixa para poder pagar. Isso causaria um verdadeiro colapso no sistema financeiro. Eu sei, se você está entendendo como as coisas funcionam aqui, você está começando, meu Deus, como é que o mundo vive assim? Pois é assim que o mundo funciona. Felizmente ou infelizmente, não sei. Só sei que foi assim. Lembra, pessoal do Alto da Compadecida? Me permitiu citar o Chip Koch no vídeo. Então, o que acontece? Para se prevenir desse tipo de crise sistêmica, vamos colocar assim, os bancos se juntaram e criaram uma instituição privada que chama FGC. Fundo Garantidor de Crédito. Vamos fazer o seguinte, tem uns bancos aqui muito grandes, tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que eles não têm muito risco de quebrar não, beleza. Mas e quando a gente pensa em BRK Financeira, em Banco Bamerindos, em Banco Master, esse pessoal que precisa às vezes ter essas políticas de crédito mais agressivas para poder competir com os bancões, eles vão acabar quebrando. E se eles quebram e ninguém vai lá e assegura o investidor que estava com dinheiro emprestado para esses bancos, que olha só, nós vamos chegar lá que existem regras de proteção, mas em regra vamos pensar num cenário que não existe proteção nenhuma. Se você comprou um CDB do Banco Master, você emprestou o dinheiro para o Banco Master, você não tem nenhuma garantia que esse dinheiro vai voltar, não. De novo, estou colocando um cenário hipotético que não existe um seguro, não existe uma proteção, que eu vou ver lá na frente, vou explicar para vocês que esse seguro existe, mas eu estou botando um tempo lá no passado, quando não existia, e os bancos estão conversando sobre os riscos de não existir esse seguro, beleza? Se a gente deixar essas instituições financeiras falirem, irem para a liquidação extrajudicial, todo mundo vai ficar com uma desconfiança no sistema financeiro como um todo. Aí talvez faliu ali o cliente do Banco Bamerindos, mas aí ele vai falar com o vizinho dele que é um cliente do Banco Itaú, ele vai vir aqui, ó, no meu banco, eu, Banco Itaú, vou ter que entregar um dinheiro para ele que eu não tenho. Lembra? Eu posso emprestar até 10 vezes do dinheiro que eu tenho em caixa. Os bancos se uniram e criaram o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada. Atualmente, é lógico que essas regras vão mudando, daqui 10 anos vai mudar também, mas atualmente, como que ele funciona como um seguro para o investidor? Ele fala o seguinte, pode vir aqui, ó, empresta dinheiro para os bancos, porque para o banco é bom, lembra? Ele pede um CDB que ele fala, eu te prometo pagar 18% ao ano. Ele empresta a 26%, ele está ganhando esse dinheiro. É importante para os bancos. Os bancos falaram que vamos nos juntar, vamos criar o Fundo Garantidor de Crédito que vai funcionar assim. Nós vamos dar uma segurança para o investidor. Em vez só da gente falar, vem cá, empresta dinheiro para a gente, mas se der algum problema, alguma instituição falir, você que se lasque, agora nós vamos falar para o investidor assim, vem cá, empresta dinheiro para a gente, é legal. Se acontecer algum problema, se alguma instituição financeira quebrar, eu, Fundo Garantidor de Crédito, que sou uma instituição privada, que sou mantida pelos bancos, eu vou te pagar esse dinheiro que você emprestou para essa instituição financeira que faliu. Só que não é festa, não é baderna, o dinheiro não é infinito. A minha proteção é, eu vou te garantir até R$1 milhão. Esse é o limite. Se você investiu no Banco Master acima de R$1 milhão, você está fora desse limite. Ele vai te garantir só até R$1 milhão. E além desse R$1 milhão, você tem direito a ser garantido por 250 mil em cada instituição financeira. Não. Proteção global, 1 milhão. Proteção por cada grupo financeiro, melhor dizendo, 250 mil. Então, digamos, estou inventando isso aqui, que existe um grupo financeiro que é controlado pelo Itaú. Então, o Itaú, ele é dono do Banco Master, ele é dono do Let's Bank, ele é dono da BRK Financeira, do Banco Bamerindos e do Banco Pan.
Se eu tenho 250 mil em qualquer uma dessas 6 instituições aqui que eu citei, devia ter citado menos, agora eu já nem lembro o nome de todas, que eu fui puxando na memória aqui, eu estou garantido. Aí vamos supor que se somar todos desse grupo aqui, passou de 250 mil. Eu já não estou garantido mais, meu limite é 250 mil. Então o que o investidor faz de vez em quando? Opa, nesse grupo financeiro aqui, vou colocar só 250 mil. Aí o grupo 2 financeiro tem diversos. É só o Banco Santander, só o Banco Santander. Aí eu vou colocar mais, aí eu tenho mais um limite de 250 mil, aí tem mais um limite de 250 mil, qualquer outro grupamento financeiro. Ô, João, mas é sacanagem. Devia segurar todo mundo, devia fazer. Gente, dinheiro não dá em árvore, né? Pra você pensar tudo bem que dinheiro é papel e o papel vem da celulose, mas o dinheiro não dá em árvore, vocês entenderam o que eu tava falando aqui. E o dinheiro é finito, cara. Não dá pra ficar segurando todo mundo. Tem gente que tem dinheiro pra caramba, senão não teria como fazer o FGC. Então a ideia foi essa. Se vocês entenderam isso tudo, vocês já conseguem entender quais foram as repercussões do Banco Master. Se você está investido até 250 mil no grupo financeiro do Banco Master, você está tranquilo, até 250 mil com rendimento. Digamos que você chegou ano passado e colocou, pum, tem bala na agulha, sou rica, pai. Coloquei 250 mil do Banco Master 1º de janeiro do ano passado. Ele já rendeu um pouco mais, você já estourou 250. Você vai poder acionar o fundo garantidor de crédito e você vai ter 250 mil para receber. Se você botou 100 mil, muito provavelmente esse dinheiro não virou 250 mil ainda, você vai ter o seu valor recebido garantido com a rentabilidade até a data da liquidação extrajudicial do banco. Então, se você investiu 50 mil reais ali no início do ano passado e com os rendimentos até a data de liquidação do Banco Master, o seu dinheiro ali já estava valendo uns 80 mil reais. Beleza. Quando abrir, não precisa ficar com medo agora, você vai lá no fundo garantidor de crédito e fala assim, ó, eu tinha esse CDB, eu investi tal, tá aqui, tal, deposita nessa conta aqui, eles vão fazer um Pix para vocês. Ficou um pouco complicado aqui essa explicação, espero que não tenha ficado. Eu, de propósito, eu escolhi não entrar em pormenores, por exemplo, qual é que é a data, qual é a lei que regulamenta isso, como é que a gente faz, porque isso aqui, eu quero passar para vocês primeiro a ideia, igual eu falo com vocês, o meu canal é voltado para concurseiros. Aqui eu quero fazer um teste, será que vocês gostam desse tipo de conteúdo? Será que ficou claro esse tipo de conteúdo para vocês irem entendendo? E o principal dessa ideia aqui, que me deu essa ideia de fazer esse vídeo, foi além de eu testar, né, eu quero ver, será que eu sou capaz de falar aqui por 20, 30 minutos sobre esse tema e o pessoal entender? Foi quando eu estava falando sobre o FUNPRESP aqui, lembra que eu falei com vocês assim, ó, eu decidi fazer a FUNPRESP, tem vídeo aqui no canal, tem 3 vídeos até, se eu for mais específico mesmo sobre o FUNPRESP, que eu falei, eu escolhi para a FUNPRESP porque quando eu aporto determinado valor, a União vai lá e dobra esse valor. Então, para mim, isso vale muito a pena. Mas eu tenho um certo medo. E quando eu aporto na FUNPRESP, é dinheiro meu que outra pessoa vai gerir. E aí, qual que é o meu medo? Para mim, que eu estou muito tempo estudando sobre as coisas, entender como é que funciona o fundo garantidor de crédito, entender os riscos, e aqui eu posso falar com vocês sem qualquer problema. Eu tinha investimentos no Banco Master e eu vou precisar acionar o FGC. Só que como o Banco Master, ele sabia que ele estava numa situação desesperada, ele começou a tentar assim, cara, preciso me salvar. Quando eu abri ali, falei, cara, hoje é o dia de fazer meus investimentos. Eu dava uma olhada ali, eu falava assim, os bancos, de uma maneira geral, estavam oferecendo, sei lá, 15%. O Banco Master, ele oferecia 18%, 20%, entendeu? Aí eu falava, pô, tô dentro do limite do FGC, nunca precisei usar o FGC, vou comprar, ué. Tanto que agora eu não tô com problema nenhum. Vou ter o meu dinheiro de volta, sem problema nenhum, fui investindo um pouquinho ali, porque eu sabia dos riscos. E aí, olha só qual que é o problema. Quando eu tô pegando meu dinheiro e tô aportando no FUNPRESP, é bom para ter uma dobra, a União vai lá e coloca o mesmo valor? Mas eu tô tirando do meu controle, eu não tô tomando essa decisão, tô botando na mão de outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque quando estourou a quebra do Banco Master, o Rio Previdência, que é um fundo de pensão lá de servidores do Rio de Janeiro, falou, eles estavam com 2 bilhões, como diria Ciro Gomes, com B de bola, B de bilhão, B de bola, 2 bilhões de dinheiro voltado para a aposentadoria. Eu fiquei extremamente preocupado com isso. Pra vocês terem ideia, eu mandei mensagem para a FUNPRESP. Falei, ó, eu sou aí, eu faço parte do fundo, vocês têm alguma coisa? Em Banco Master, eles falaram que não. Depois soltaram um comunicado oficial lá, falando que eles olharam todos os fundos. Eu falei, ó, mas tem um fundo aqui que eu não estou conseguindo ver a composição dele inteira. Tem Banco Master aqui dentro? Fizeram até um comunicado oficial falando que não tinha um Banco Master, mas olha só o risco. Cara, 2 bilhões de dinheiro foi perdido. Porque, lembra que eu falei com vocês? Quando você vai
para essa parte de investimento, você tem a possibilidade de multiplicar o seu capital, mas você também está exposto ao risco. Então você tem que entender os riscos que você está correndo para poder fazer uma gestão boa do seu patrimônio. E aí, no final das contas, infelizmente, teremos pessoas que sofrerão perdas desse banco com essa liquidação extrajudicial do Banco Master. Eu fico aqui bastante consternado, assim, os meus sentimentos, né, ao pessoal, a minha solidariedade ao pessoal da Rio Previdência que vai sofrer esse grande baque, 2 bilhões. Graças a Deus que o Funpresp não fez essa loucura, né, porque é algo que poderia também causar um dano na minha aposentadoria, mas para vocês entenderem, quando eu falo que às vezes a gente fala as coisas assim nos vídeos, tem esse risco disso, tem o risco do mercado, tem o risco de quebra, tem o risco de liquidação, a gente não consegue entender. E hoje esse vídeo me permitiu trazer para vocês aqueles pontos que eu estava falando de maneira mais abstrata ali sobre a Funpresp para ver o que pode acontecer. Bom, agora que a gente chegou, já estou me encaminhando para o final do vídeo, vou me permitir fazer algo que raramente eu faço com vocês. Gostou desse vídeo, entendeu? Deixa aqui para mim nos comentários, achei legal, fala mais sobre isso. Não, eu quero mesmo um vídeo mais técnico, cita o ponto específico, os limites, como é que faz pedido e tudo mais, porque eu preciso, às vezes eu testo esses temas aqui, eu gosto muito de finanças, mas aqui o meu canal ainda é voltado muito mais para concurso do que finanças e investimentos. Preciso ver se vocês gostam, às vezes se algum ponto ficou, faltou você explicar mais desse pontinho aqui, faltou você dar um pouquinho mais de atenção nisso aqui, ou isso aqui não ficou bem explicado, deixa, faz esse favor aí, deixa aqui nos comentários essa crítica aqui, né, esse review, assim, essa avaliação desse vídeo para eu saber se eu trago mais sobre isso, se eu não trago mais sobre isso. Com um vídeo longo pra caramba, não vou ficar enchendo a paciência de vocês para outras coisas, vou só, como sempre, agradecer a atenção de todos vocês e até um próximo vídeo.